Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, quais são os motivos do governo estar trazendo essa política de reindustrialização, hein? Então, a indústria, ela é vista em uma parte da literatura econômica como sendo um motor do crescimento, um setor que gera mais produtividade. E a gente observa na história alguns países que cresceram de forma tardia e com foco no setor industrial. A gente pode citar Japão, Coreia do Sul, China. São países que experimentaram um forte crescimento, muito com base no processo de industrialização do país. E até o próprio Brasil, né? Se a gente for olhar, começa lá com Getúlio Vargas, né? Até o regime militar, que o crescimento do Brasil também foi associado a um processo de industrialização bastante forte no país, onde a indústria alcançou no final dos anos 70 mais de 30% do PIB da economia. Professor Nakabashi, por que não seria uma boa estratégia? Se a gente olha esses países como o Japão, Coreia do Sul, China, que são países que cresceram muito com base num processo de industrialização, tem outros fatores que são mais importantes, que aconteceram de forma conjunta, ao mesmo tempo, como o investimento massivo em educação, abertura de mercado e conexão da indústria com as cadeias produtivas globais. Não foi um processo de fechamento da economia como ocorreu no Brasil. Foi um processo de conexão dessas economias com o resto do mundo e também com a instituição de regras que favorecem o mercado. A gente olha bastante a questão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que são regimes bastante diferentes em termos de liberdade econômica, em termos de favorecimento das leis de mercado, e onde um dos países hoje já virou desenvolvido e o outro país continua bastante atrasado em termos econômicos. Então, se a gente for olhar uma política de reindustrializar o país, essa política, ela, por um lado, é cara, vai ter que dar subsídios, por exemplo, para determinados setores, fechar a economia para proteger essas indústrias que se quer estimular. Então isso gasta dinheiro, aumenta preço e a gente fala que existe uma distorção na alocação de recursos. O que é mais importante, que a gente errou no passado, é justamente investir mais no outro tipo de capital, que é o capital humano. Eu acho que, por um lado, fazer com que as regras façam mais sentido do ponto de vista da eficiência econômica, que estimule o investimento privado, seja em capital físico ou capital humano, e que essas regras sejam estáveis e que se melhore o ambiente de negócio, reduza a burocracia, né, as regras sejam mais estáveis. O investimento que é importante por parte do setor público é em infraestrutura, mas em parceria com o setor privado, né, pelas restrições que existem no setor público. Se o governo voltar para uma política de reindustrialização do país, vai ser um passo atrás que a gente vai estar dando. A gente já fez isso no passado, da forma que a gente fez não deu certo, e a gente deixou de lado outra coisa que é mais importante, que é o investimento em capital humano, né? A gente negligenciou isso. A partir da Constituição de 88 a gente melhorou o acesso, mas tem que melhorar a qualidade. Então, o investimento e as políticas econômicas passam muito mais pela questão do investimento em capital humano e de uma melhora no ambiente de negócios, das regras, para que se tenha de fato o estímulo para o investimento privado, seja nacional, seja de outros países, ou seja, o capital estrangeiro. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.